Olá, olá, camarada. Estamos dando início a mais uma transmissão do canal Emancipação do Trabalho. O tema de hoje é a luta contra o genocídio em Gaza, contra o povo palestino, e nós temos várias abordagens que fazer sobre esse tema. Temos a flotilha que está bem próximo já da costa palestina e sob ameaça dos ataques israelenses, como aconteceram com as outras flotilhas anteriores. Temos o plano de paz anunciado pelo Trump e pelo ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair. E temos a declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Assembleia Geral da ONU. A guerra em Gaza, essa guerra em particular, completa 2 anos. Ela teve início no dia 7 de outubro de 2023, com um contra-ataque legítimo e defensivo da resistência palestina, do Hamas, contra Israel. Porque a guerra não começou nesse período. Essa é uma batalha, a batalha que nós estamos vendo, cruenta, com mais de 60 mil mortes pelo lado palestino, a maioria mulheres e crianças. Ela é uma das batalhas que teve início em 1948, com a fundação do Estado de Israel. Eu queria, feito essa apresentação, queria passar para o Fred, para ele, nós publicamos hoje no site do Emancipação do Trabalho, de nosso grupo, nós publicamos hoje uma análise sobre o anúncio do plano de paz feito pelo Trump e pelo Tony Blair, e já uma declaração de boicote ao próprio plano, que em nada favorece aos palestinos, do primeiro-ministro e genocida israelense. Dito isso, eu queria passar para o Fred para tecer as considerações sobre esse plano e sobre a declaração do primeiro-ministro sionista e o que isso significa. Teu microfone está desativado, Fred. Desculpa, começando de novo. Olá, Érico. Olá, quem está nos assistindo. Primeiro, um pouco de história, né? Na disputa entre Roma e Cartago, ou seja, eram duas cidades imperiais que disputavam o mercado, Roma exigiu para a paz a entrega das armas, ouro e mantimentos. Cartago, que já tinha sido derrotada, entregou. Roma, então, matou todos os cartaginenses em 146 a.C. Certo? Isso era Roma contra uma potência que tinha sido derrotada, mas que era poderosa. Atualmente, nós temos um genocida, que é Netanyahu, está condenado por vários organismos internacionais de justiça, há inclusive ordem de detenção, certo? E temos o Trump, que o mínimo que a gente pode dizer, que além dele ser um agente, né, expressão do imperialismo estadunidense, do ponto de vista de sua carreira profissional e política, um malandro, um blefador, certo? Então, no dia 29, segunda-feira, ele, como sempre, fez o estardalhaço, ele e Netanyahu, ele dizendo que teria um plano de paz, certo? Um plano de paz que seria apoiado por alguns países imperialistas, né? Como França, Espanha, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, que inclusive saiu de sua gestão corrido, com uma grande derrota, trouxe muitas desgraças para os trabalhadores da Grã-Bretanha, e com apoio, infelizmente também, isso ele diz infelizmente, de várias burguesias árabes.
E o acordo era tipo assim, o Hamas, em linhas gerais, o Hamas entregaria as armas, certo? Se dissolveria, sumia do mapa. Israel iria liberar pelo menos 2.000 palestinos. Haveria uma ocupação, né, de tropas de países imperialistas para garantir um renascimento de Gaza. Ao lado disso, essas últimas semanas houve um reconhecimento do Estado da Palestina, né? E Israel iria, de acordo, né, no acordo, que iria se retirar aos poucos, sem prazo, sem nada. Bem, algumas horas se passaram e, pasmem, né, que era dado nem para pasmar. E o Netanyahu disse que não ia sair de jeito nenhum, certo? E, então é isso, né? Então, o que é que significa o acordo, né? Primeiro, significa esse blefe pelo menos como eu avalio, né, do presidente Trump, certo? O que é que significa? Significa um grande recuo, certo? No mínimo, uma derrota moral do imperialismo e de seu filhote, que é o sionismo. Por quê? Porque nós tivemos estamos tendo amplas mobilizações em vários países contra o genocídio, o extermínio do povo palestino. Chegou ao ápice com a greve geral dos trabalhadores e trabalhadoras na Itália. Além disso, nós temos a flotilha, né, que inclusive o governo imperialista da Espanha, né, e eu acho que da França, né, ou da Itália, né, ia dar cobertura com 2 navios de guerra, que agora vão recuar, ok? E a pressão aumenta, né? Também Israel, com a sua população, com o seu exército, não tem condições de manter, porque quem está mantendo o arsenal de Israel são os Estados Unidos, né? E, infelizmente, vários países dos BRICS, tá certo? Que são países que ensaiam, né, que objetivamente se colocam contra a hegemonia do sistema imperialista, ainda continuam mantendo negócios com o Estado colonial de Israel, ou a colônia sionista de Israel. Como o nosso país, o Brasil, que ainda continua mantendo relações diplomáticas, relações comerciais, né, vide o nosso petróleo, e relações também acadêmicas com esses genocidas, né? Então, é essa a situação. Há um recuo, chegou-se a um impasse, né? Se Israel pudesse, nesses 2 anos, ter derrotado o Hamas, já teria derrotado, vocês concordam? Né? E nem precisaria de um negócio, ou de um oferecer a paz, né? Então, na verdade, o que acontece é isso. Agora, os Estados Unidos, o imperialismo, têm interesses econômicos e geopolíticos na região, né? Os interesses econômicos, a gente já sabe que o Trump acha que ali é uma maravilha para construir um conjunto de resorts, né? Há também gás, certo? Então, com a crise econômica, não vou entrar aqui, seria um pequeno fôlego para aquela região, inclusive para dominar as massas árabes, né, e persas, né, do Irã, que se colocam contra a opressão imperialista, né. Do outro lado, nós temos o interesse da elite, né, da camada reacionária que dirige a colônia sionista de Israel, que quer construir um grande Israel, tá certo? Ou seja, quer primeiro exterminar ou expulsar os palestinos, já avançaram para as colinas de Golã, né? Querem ocupar uma parte da Síria, uma parte do Líbano, né? Querem, inclusive, ocupar uma parte do Egito, mesmo a burguesia egípcia e a ditadura egípcia disse que não vão aceitar isso, né? Mas falar é uma coisa, fazer é outra, né?
Nesse sentido, penso que o que nós temos que fazer, dentro das nossas possibilidades, é uma campanha de denúncia, de solidariedade, de manifestações constantes para elucidar para o conjunto das pessoas, dos movimentos que temos influência, sobre essa situação do povo palestino. E uma coisa, a Palestina não é algo distante, gente. A Palestina é um laboratório, certo? É um laboratório de como lidar com massas insubmissas. Né? Vejam, se um povo que está há mais de 4.000 anos em um território é tratado dessa maneira, né, durante todo o século XX, agora XXI, imagine o que é que vão fazer com o resto dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Né? Nesse sentido, em primeiro lugar, apoiar a Palestina, apoiar a construção do Estado da Palestina, apoiar a dissolução do Estado de Israel, e a dissolução do Estado de Israel, gente, não é eliminar os judeus. Inclusive, os judeus, a maioria não mora em Israel, e boa parte não é sionista. E mesmo lá, no Estado sionista de Israel, há oposição ao governo, certo? E está uma crise muito grande. Né? Então, nesse sentido, quando a gente fala em um Estado palestino laico, é um Estado palestino para o conjunto da população que mora naquele território, com igualdade jurídica, certo? E não esse Estado sionista, certo? Que é um Estado racial, colonial, né? E um Estado que só vai realmente ser detido com uma derrota militar, como demonstrou a ação de mais ou menos 12 dias do Irã. É isso, Era. Bom, no momento que estamos gravando este diálogo aqui, Fred e eu, os ativistas que se encontravam na flotilha e que levavam alimentos e remédios para a Palestina foram sequestrados pelo governo de Israel. A flotilha foi interceptada nesse exato momento. Nós estamos recebendo a informação da Sâmia Bonfim, que a Global Smooth Flotilha foi cercada e os seus ativistas em dezenas de embarcações foram presos e sequestrados por Israel. Nós reivindicamos do governo brasileiro e todos os demais governos do planeta que exijam a imediata libertação de todos os ativistas. Esta ação de solidariedade humanitária não violenta é uma das muitas ações desenvolvidas pelo ativismo internacional favorável à Palestina e contrário ao genocídio, quem tem se enfrentado, denunciado, expandido a luta do povo palestino. E, mais uma vez, Israel utiliza os mesmos métodos, ou às vezes métodos piores, de ataque, sequestro e, por mais cruéis que sejam, ainda são muito piores o que Israel vem fazendo com as mulheres e crianças que são sequestradas e presas pelo Estado sionista, afora os que têm sido metralhados nas filas para receber alimentação. Isso se assemelha muito ao que aconteceu, o que acontecia nos campos de concentração nazista, como já falou o presidente Lula. O genocídio que se realiza nesse momento na Palestina é muito similar ao que os próprios judeus sofreram nas mãos dos nazistas alemães em Auschwitz e em vários outros campos de concentração, tanto na Alemanha quanto na Polônia. E aí, essa situação, essa luta que se realiza agora, nos coloca uma comparação tanto com o que aconteceu, com a forma como foi possível derrotar o genocídio, os campos de concentração e o nazismo em 1945,
como a forma que foi realizado para derrotar o apartheid na África do Sul. Existem imensas semelhanças, mas existem também muitas diferenças entre os casos. A África do Sul sofreu um regime de segregação racista, racial, entre 1948 e 1994. Os trabalhadores negros ativistas como Nelson Mandela, na África do Sul, organizaram guerrilhas, levantamentos armados, com plenos direitos e justos para enfrentarem aquele regime de tortura, de assassinato, de execução, aquele regime nazista da África do Sul, que inclusive era apoiado por Israel. Mas em 1994, toda essa luta teve como final o fim do regime do apartheid. A ONU, né, como a África do Sul se tratava de um país semicolonial, embora o regime fosse apoiado pelos governos imperialistas, se tratava de um regime semicolonial, numa região em que, embora tivesse muitos minérios preciosos, não se compara à importância estratégica que tem Israel, que não é um estado semicolonial, é uma enclave do imperialismo estadunidense e europeu, dentro do chamado Oriente Médio, que nós optamos por chamar de Oeste ou Sudoeste asiático, e a luta contra a África do Sul, contra o regime do apartheid da África do Sul, teve também, de certo modo, um papel importante da ONU naquele momento, para além da luta dos próprios sul-africanos, porque a ONU orientou o bloqueio militar e econômico e sanções contra o regime que havia sido imensamente sancionado, que era o regime dos racistas e fascistas sul-africanos. Nesse momento agora, apesar do Tribunal Penal Internacional condenar Israel e o seu ministro da Defesa condenar o genocídio, com certas palavras suaves, mas condenar os próprios genocidas, não há uma orientação da ONU pelo bloqueio, pela caracterização de que seja genocídio e por sanções como houve naquela época contra a África do Sul e que, por fim, levou ao isolamento do regime. Existe, em boa parte do globo, pelas manifestações que estão acontecendo nesses 2 anos, um isolamento do Israel, um isolamento do genocídio, uma crítica ferrenha do genocídio. Mas, por parte das nações, poucos países, como o Irã ou a própria Colômbia, certo, romperam relações com o sionismo. O Irã já tinha rompido há mais tempo e, corajosamente, o governo Gustavo Petro o fez também. O que nós entendemos é que, assim como o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, precisou de uma intervenção militar estrangeira e multinacional para derrotá-lo, sobretudo por parte da União Soviética, a libertação dos campos de concentração foi uma libertação realizada pelo Exército Vermelho. Hoje, mais do que nunca, e com esse episódio da flotilha, está colocado o que o presidente da Colômbia falou em seu discurso na última Assembleia Geral da ONU. Ele defendeu uma força armada internacional para unir palavras e atos, uma poderosa força de países que não aceitam o genocídio para derrotar efetivamente os genocidas e salvar o povo palestino e libertar o povo palestino do sionismo, da ditadura que está sendo imposta. Então, não vai ser um plano de recolonização para fazer um mandato de Trump e Tony Blair, ou seja, dos Estados Unidos e da Inglaterra sobre a Gaza, muito menos a continuidade desse genocídio pelas mãos de quem estão armados e exigem desarmamento da resistência palestina, que vai evitar que essa catástrofe humanitária, que essa vergonha mundial, que esse elemento que coloca a humanidade diante de uma situação que a gente achava que havia sido superada no século XXI, que é um genocídio de todo um povo.
Isso está acontecendo, está todo mundo sendo informado disso, mas sem uma intervenção multinacional. Oxalá que pudesse ter sido da ONU, mas, como fala o Gustavo Petro, talvez a ONU tenha que ser refundada, porque não tem povo eleito, nem os Estados Unidos são, nem o Israel são um povo eleito. Não existe povo eleito. Nós somos todos parte de uma humanidade e a humanidade precisa salvar os palestinos da tragédia em que se meteram. Dito isso, eu acho profundamente pertinente a proposta do presidente colombiano e demonstrado mais uma vez nesse episódio da flotilha que se faz necessário uma intervenção internacional armada dos povos e países que se opõem ao genocídio. Queria passar a palavra para o Fred para a gente concluir essa exposição de hoje. É isso, né? Agora, a partir de agora, desse momento, é a gente alinhar, unificar nossas forças, nossas vozes, para a defesa dos companheiros e companheiras que estão nas mãos do Estado genocida de Israel nesse momento. E aumentar a campanha junto ao governo Lula para tanto a proteção e resgate dos companheiros que estão lá, mas do imediato rompimento de relações com o Estado de Israel. E também romper as relações econômicas e científicas e culturais com essa monstruosidade do nosso tempo. A vitória do povo palestino é a vitória de todos nós. É isso. Então, obrigado e até o nosso próximo encontro. Por fim, nós queríamos convidar a todos os que estão nos assistindo que curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, mas, sobretudo, participe nas manifestações, provavelmente no dia 5, em várias capitais. Aqui em São Paulo vai ser no dia 5 de outubro, às 11 horas da manhã, no MASP, na Avenida Paulista, manifestações pela libertação de Tiago Ávila, deputados, vereadores, ativistas do mundo todo, né, como a vereadora de Campinas, Mariana Conte, que foram sequestrados, e um grande ato pelo fim do genocídio e ruptura das relações com o Estado genocida, sejam relações comerciais, diplomáticas, militares, pela libertação de nossos irmãos palestinos. Um abraço a todos, continuem conosco. A nossa deputada federal pelo Ceará, a companheira Luz Lins, que também corajosamente está lá.